Olá a todos os amigos, clientes e parceiros do jornal Rede Metrópole Litoral. Estamos hoje com o senhor Carlos Adolfo, que é assessor da Defesa Civil de Guarujá. Senhor Carlos, é um prazer enorme ter o senhor aqui para falar sobre todas as diretrizes de segurança que a Defesa Civil tem trabalhado junto ao governo para manter a população de Guarujá com maior segurança nessa época, senhor Carlos. Ok, Roberto, o prazer é todo nosso, viu, fazer essa prestação de contas à população, né? Acho importante que a população saiba como a gente está trabalhando e de que maneira ela pode contribuir efetivamente na sua própria segurança. Muito bem, senhor Carlos. Nós do Guarujá sabemos que essa época é muito recorrente, tempestades, alagamentos, escorregamentos, enfim. E o Guarujá conta com vários dispositivos de segurança, inclusive o novo dispositivo sonoro. Pode falar um pouquinho sobre cada um deles, senhor Carlos? É importante falar isso, né? A gente já há bastante tempo, a Defesa Civil tem trabalhado de maneira bastante técnica com esse assunto, no monitoramento meteorológico, né? Então, rapidamente, para fazer uma conta aqui, nós contamos hoje com 15 pluviômetros automáticos, ou seja, são pluviômetros que medem a quantidade de chuva remotamente, né? São 15, cobrem a ilha toda. Nós temos 2 sensores de umidade que estão instalados no município de Guarujá, também, que medem, além da chuva, a umidade. Temos agora a sirene, o sistema de sirene instalado na Vila Baiana, ou seja, esses trabalhos tecnológicos, né, são bastante importantes e não devem ser relegados, né? E é importante salientar que são todos frutos de parcerias a custo zero para o município. Pluviômetros, como eu já disse, eles são equipamentos que medem a quantidade de chuva de minuto a minuto, e remotamente eles estão disponibilizados na internet. O nosso setor técnico e operacional tem em tempo real a medida de chuva, né, que é muito importante, né? Temos imagens de radar que são fornecidas pelo governo do estado, previsões meteorológicas diárias que são fornecidas também. E acabamos de instalar, junto com o CEMADEM, né, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Desastre, um órgão do governo federal, a segunda PCD geotécnica. O que é isso? É o equipamento que ele consegue medir, além da quantidade de chuva que cai, obviamente, nos propicia medir a quantidade dessa chuva que infiltra no solo. Porque essa chuva, ao infiltrar no solo, é que vai gerar os escorregamentos, né? Então é muito importante. E os pluviômetros, eles também são importantes para monitorar não só os morros, mas a malha urbana. Tem problemas sérios de alagamento, principalmente associado a essas chuvas de verão, né? Que são chuvas fortes e de curta duração, como nós tivemos aí sexta-feira passada, um exemplo, né? Nós tivemos em meia hora quase 30 milímetros de chuva, o que causa muito transtorno na malha viária. Pois bem, senhor Carlos, com relação aos recorrentes alagamentos, nós vemos que o Guarujá se tornou um grande canteiro de obras. O que essas obras têm de melhorias com relação a esses problemas? Acho importante, né? A gente costuma dizer que, né, ações de defesa civil, ele é um sistema, né? E não adianta só você fazer emissões de alerta, de alarme, que isso já fazemos diariamente, né? Previsão meteorológica. O importante é você também estar executando essas ações, que a gente chama de ações mitigadoras, né? Então, o trato da drenagem, das obras que estamos fazendo, elas visam exatamente o quê? Atenuar esses problemas de alagamento, né? A gente está tendo uma obra gigantesca na Dom Pedro, né? Que, além de recuperar o pavimento da pista, né? Está trazendo um ganho enorme para a malha viária, para micro e macro drenagem. Então, nós devemos ter assim, uma diminuição bastante grande dos problemas de alagamento nessa região. Cito outra aqui no bairro de Santo Antônio, também com a construção dos piscinões, que também visa eliminar ou pelo menos minimizar os problemas de alagamento. Então, não existe assim uma ação de defesa civil, pensando em defesa civil, se não tiver uma ação de infraestrutura e de obras. Eu acho que isso a Secretaria de Infraestrutura está executando e a gente vai num médio prazo, ver o resultado prático disso, dessas ações de adaptação, até de adaptação climática, né? O clima está mudando, né? Os eventos extremos eles estão cada vez mais recorrentes, né? E os municípios precisam se adaptar, e acho que é isso que a gente está fazendo. Muito bem. Por favor, com relação às pessoas que vão à praia, homens, mulheres, crianças,
não só com relação ao calor extremo, mas também às tempestades repentinas. O que a Defesa Civil aconselha para que esses cidadãos se mantenham em segurança nesses momentos? É uma pergunta bastante pertinente, Roberto, porque há mais de 10 anos a gente tem uma campanha com a Defesa Civil Estadual que se chama Raios no Litoral, e abrange toda essa faixa litorânea do litoral, né? Vai desde o litoral norte até o litoral sul. E ela visa o quê? Ações preventivas nesse período, que vai do verão, que vai de dezembro a março, onde a gente sabidamente comprova que a nossa região, a região sudeste, é uma das regiões que mais tem ocorrência de raios. E a faixa de litoral, dentro da região sudeste, é uma das mais atingidas. E nesse período a nossa população ela fica gigante, né? Então as pessoas procuram o lazer exatamente nos locais mais propícios, que são o quê? Áreas livres, né? Áreas sem obstáculos próximos. Então, ou são faixa de praia aqui no litoral e no interior as plantações. Então, especificamente na nossa região, é importante que as pessoas tenham cuidado, a prática de não só ir à praia, mas qualquer atividade ao ar livre durante tempestade. Então, a gente recomenda, através dessa campanha, em parceria com o Corpo de Bombeiros, as nossas faixas orientativas estão todas instaladas nos postos de bombeiro na praia, e elas dizem simplesmente isso, né? Ao sinal de tempestade, fuja da praia. E é isso mesmo, não permaneça. Observe a chegada dessas tempestades, tem características, e abandone a praia imediatamente. Mas não é só a praia que nos traz preocupação, né? A gente viu agora, recentemente, na Praia Grande, num evento agora no final de janeiro, uma família, né, que foi óbito, né? Tem uma pessoa óbito e 4 ou 5 pessoas foram atingidas por descarga elétrica na praia, em Praia Grande, né? Então, esse tipo de evento, é óbvio, ele ocorre muito mais na praia porque nós temos mais gente e uma área mais livre. Mas qualquer prática ao ar livre, seja em piscina, campos de futebol, andando de bicicleta, ela deve ser evitada durante essas tempestades, para a sua própria segurança. Então essa é a recomendação. Durante início de tempestade ou durante tempestades, não permaneçam em locais abertos ou praticando qualquer atividade em local aberto. Devem se abrigar em um lugar seguro e aguardar a passagem da tempestade. E no caso das pessoas que moram nas áreas de riscos, quando vêm as tempestades, o que essas pessoas precisam fazer, como devem proceder para permanecerem em segurança? Importante, que acho que é talvez a ação mais importante, que é a ação preventiva e o objeto principal da Defesa Civil, né? Em áreas que a gente chama de risco geológico, ou seja, que áreas de morro, de encosta, elas devem ficar primeiro atentas às condições climáticas, né? Se informar a respeito de previsão meteorológica. Eu até recomendo que as pessoas, eu vou até aproveitar o canal aqui, Roberto, para fazer uma divulgação, né, do 40199, que é o SMS da Defesa Civil do Estado. A pessoa digita o 40199 e envia o número do seu CEP residencial. Ele passa, independentemente, a receber previsão meteorológica, avisos de risco meteorológico, não previsão, avisos de risco meteorológico. Então esse é o primeiro passo, eu acho, é se manter informado das condições meteorológicas, né? Depois o quê? O morador, ele é o primeiro e o que mais sabe como ele ocupa essas áreas, como são as condições. Então, evitar corte de encosta, desmatamento, tubulações precárias, execução de aterros, lançamento de lixo. Isso é tudo no dia a dia, que a gente chama do uso e ocupação do solo adequado. Numa situação de emergência, que seria o terceiro passo, aí sim, ficar atento a quê? Árvores inclinadas, postes inclinados, muros rompidos ou trincados, paredes ou portas. Por exemplo, a pessoa vai falar, mas minha casa é em madeira, né? E madeira é um material mais flexível, ele não racha. A alvenaria é mais fácil você perceber isso. Mas em madeira você percebe, como é que a gente percebe isso? Se há alguma movimentação mais séria. Verificando se portas e janelas que antes abriam com facilidade, agora tem dificuldade de abrir e fechar. Observar águas barrentas, não cultivar espécimes inadequados no seu entorno, por exemplo, bananeiras, que são péssimas para as áreas de morro, árvores de grande porte. Por quê? Porque essas árvores de grande porte, num vento forte, podem servir de alavanca e cair e aí trazer uma grande quantidade de solo. Então essas medidas, elas são todas
preventivas, né? O importante é aquilo que eu falei, se cadastrar no SMS da Defesa Civil, repito, através do 40199, mandando seu CEP. Qualquer dúvida, ligar para o telefone de emergência da Defesa Civil 199, não necessita, totalmente gratuito, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e manter atenção sobre seu local. Qualquer dúvida, entre em contato, peça uma vistoria ou para tirar alguma dúvida com a gente, tá? Muito bem, para finalizarmos, o senhor já falou os meios de contatos da Defesa Civil, mas vamos frisar. Em caso de uma família, pessoas que já são vitimadas por enchentes ou escorregamentos, enfim, como que elas podem fazer para entrar em contato rápido com a Defesa Civil ou com qualquer órgão de proteção? Isso é importante. O número de emergência da Defesa Civil é o 199, 193 Bombeiro, 92 SAMU, né? Mas para contato rápido e imediato com a Defesa Civil, repito, nós temos plantonistas, funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá ok? E através do telefone 199. Não é um telefone pago nem nada, pode discar sem problema e vai ser atendido por um dos nossos telefonistas, um dos nossos plantonistas. Então, o meio mais rápido e eficiente é utilizando esse serviço do 199, tá ok? Perfeito. Sr. Carlos, nós agradecemos de pronto a sua disponibilidade em falar a todos nós por intermédio do nosso meio de comunicação e nos colocamos à disposição para que vocês precisarem, se precisar divulgar qualquer coisa ou mandar algum tipo de informação, nós estamos aqui para poder atender o senhor da melhor maneira. Tá bom, querido? Tá ok, Roberto. Em nome do Coronel Átila, nosso coordenador, eu agradeço e ressalto assim, a importância dos meios de comunicação em situações tanto de emergência quanto na normalidade, né? Porque a hora de a gente fazer alguma coisa é na normalidade, né? Quando nós não temos problemas. Porque a hora que tiver uma emergência, nós vamos ter que atender de uma maneira muito rápida e né, às vezes até uma tragédia. Então acho que é importante tanto essa comunicação na emergência, mas principalmente na normalidade, né? Passando para a população como ela deve trabalhar, como ela deve se comunicar, quais os telefones de aviso. Acho que esse trabalho é de suma importância e a gente está aqui do lado para contribuir também. Perfeito, muito obrigado.